Pedro treina com grupo e empolga a torcida nas redes sociais. Polêmica sobre a frase lamentável do presidente da Conmebol. Ranking atualizado indica que torcida do Flamengo cresceu no Brasil. E vamos falar também da atualização sobre a visita de Jorginho ao Ninho do Urubu. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não me segue aqui no canal, se inscreve no canal, é totalmente de graça. É só você clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você ajuda o nosso canal a crescer e não perde as informações diárias do Flamengo de uma forma resumida, para você não ter que ficar perdido nas redes sociais, no YouTube, procurando notícia do Flamengo. O seu lugar é aqui, então clica no botão inscreva-se e se inscreve agora. Ajuda o nosso canal a bater os primeiros 600 inscritos, você pode me ajudar nessa. E não se esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, nessa quinta-feira, uma quinta-feira agitada para o Flamengo, o Pogba postou um vídeo com a camisa do Flamengo, falando do Flamengo e com o autógrafo do Zico. Ele causou um rebuliço nas redes sociais porque acabou a punição do doping dele, então ele está livre para assinar com qualquer clube. Muita gente aí cogitando a possibilidade do Flamengo contratá-lo. Repetindo, ele tem 32 anos e não está com nenhum clube, ou seja, ele pode assinar um contrato e jogar imediatamente. Eu quero saber a opinião de você aí do outro lado. Você contrataria o Pogba? Ele tem 32 anos, é um excelente meio-campo, obviamente viria com um salário muito alto. Eu não contrataria, acho que apesar dele ter a cara do Flamengo, nesse momento ele não se encaixa no time, é muita polêmica em torno do jogador, eu acho que o Flamengo não está nesse momento, seria para mim mais como uma contratação parecida com a do Vidal, mas eu quero saber a sua opinião, então deixa ela aí nos comentários. Falando do último treino do Flamengo nessa semana, porque agora o Flamengo vai ter 3 dias de folga aí, sexta, sábado e domingo. O Flamengo treinou na manhã desta quinta-feira e o Flamengo divulgou nas suas redes sociais imagens do Pedro treinando normalmente com o time, fazendo todas as atividades que os outros jogadores estavam fazendo, inclusive treinando com bola, treinando com chuteira de trava, fazendo movimentos de alta velocidade, ou seja, mostrando que o Pedro aí só está precisando ganhar condicionamento físico, mas que pode estrear. Obviamente, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado, porque a lesão dele foi uma lesão grave, mas depois que o Flamengo postou isso, a torcida veio, encheu aí de comentários as redes sociais do Flamengo. Muito bom ver o Pedro de volta, principalmente nesse momento em que o Flamengo não está jogando. São 15 dias sem jogos, então já vai batendo a saudade. Para compensar essa saudade, a gente vai ter o jogo da Seleção Brasileira nessa quinta-feira, em que provavelmente o Gerson vai ser titular e poderemos ter o Wesley entrando durante o jogo. Ele não vai começar, o Dorival acho que vai colocar ele, como é a estreia dele, não vai colocar ele de cara no jogo, mas provavelmente ele deve entrar, porque ele dá um volume de jogo diferente e a seleção está precisando disso. Então tem jogadores aí do Flamengo que a gente pode ver, já que a saudade está batendo. O Ortiz deve ser banco nesse jogo, deve ser o titular aí o Gabriel do Arsenal, né? Eu acho o Ortiz mais jogador que ele e o Marquinhos, mas vamos ver também se de repente a gente vê o Ortiz com a camisa da seleção. O Flamengo estuda alugar um jatinho, né? Para trazer esses jogadores de volta logo assim que a data FIFA acabar. Por quê? O Flamengo quer pegar esses jogadores e treinar o máximo possível antes do jogo contra o Internacional, que marca a estreia no Campeonato Brasileiro. Mudando um pouco de assunto aqui e falando sobre o ranking atualizado das torcidas. Todo ano a gente tem esse ranking por diversas empresas. Dessa vez o portal Infomoney divulgou esse ranking. Ele fez aí uma amostragem de 2.000 pessoas em várias classes sociais, A, B, C, D e E. Fez aí nos meses de fevereiro e nas 5 regiões do Brasil. E, obviamente, o que deu foi aquilo que todo mundo já sabe. O Flamengo em primeiro lugar com 24,8% das pessoas, dos torcedores brasileiros. O Corinthians ficando aí em segundo lugar com 19,4%. Mas, segundo a última pesquisa que foi do Datafolha, o Flamengo ainda aumentou uma diferença em cima do Corinthians, né? Depois vem os mesmos times que têm vindo sempre, Palmeiras, São Paulo, Vasco e, obviamente, os times menores aqui do Rio, Fluminense e Botafogo, lá no final da lista. É uma pesquisa interessante que serve para o torcedor aí como munição para zoar os rivais, mas é uma pesquisa redundante, né? Porque só mostrou o que todo mundo já sabe.
Falando de Jorginho aqui, segundo o paparazzo rubro-negro, o Arsenal aceitou liberar o jogador em maio, quando acaba a temporada europeia lá do time, dos times europeus, né? Ele já teria se acertado com o Flamengo, as bases salariais, tá precisando realmente só assinar esse pré-contrato. A verdade é que o Arsenal liberou o jogador para conhecer o CT do Flamengo, porque para não acontecer a polêmica que aconteceu com o Rafinha, né? Ele foi participar de um evento lá do Bayern sem o consentimento do pessoal do Curitiba. Isso deu um problema, terminou rescindindo o contrato. É claro que não chegaria a esse nível, mas obviamente para um jogador que tem contrato com o clube, para visitar um outro, ele precisa dessa autorização e o Arsenal liberou ele para ele conhecer. A verdade é que a ideia não é só conhecer o Ninho do Urubu, mas também conversar com o Boto, para tentar aí alinhar, conhecer qual é realmente a proposta do Flamengo, esse tete-a-tete, olho no olho. O Flamengo não vai divulgar a imagem do jogador, obviamente, porque apesar de ser só uma visita, o jogador tem contrato com outro clube. Então, antes de assinar com o Flamengo, provavelmente a gente não vai ver o Flamengo divulgando essas imagens. O que está mais pegando nessa situação é que o Jorginho, que está com a mulher dele aqui no Brasil, ele tem casamento marcado com ela para o início de junho, que é justamente quando começa o Mundial. Esse que é o grande problema pessoal do Jorginho. Como não dá para adiar o Mundial, a minha sugestão fica aqui para ele adiar o casamento, né? Vamos ver se isso vai ser possível ou não. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falando dessa frase polêmica que nós tivemos aí do presidente da Conmebol, lamentável, os times da Libra resolveram fazer um documento manifestando um desacordo com essa fala, né? Uma insatisfação. E o único time que não assinou foi o Flamengo. Isso gerou muita polêmica, muita gente foi em cima do Flamengo. Por que o Flamengo não assinou? O Flamengo está apoiando o presidente da Conmebol nessa fala racista? Nada disso. Na verdade, o Flamengo emitiu uma nota explicando que ele vê a CBF estando à frente dos clubes, se representando os clubes e que deveria ser ela a emitir essa nota e não os clubes. Então, por isso, o BAP não assinou. Apesar do BAP estar certo, a CBF que deve se manifestar dessa forma, no momento que todos os clubes assinam, o Flamengo tem que assinar também. Não dá para o Flamengo destoar e ficar sendo o único vilão da história. Até porque a causa do Flamengo, como diz a nota, não é de defender o racismo. Muito pelo contrário, vai botar dentro do seu estatuto cláusulas antirracistas. O Flamengo apoia esse movimento. Então, o BAP deveria ter assinado. Até porque a gente sabe que, além de mostrar apoio aos times, mostrar apoio a essa questão importantíssima para o nosso futebol, mas para o nosso país, né? A gente entende que outros países não têm isso como uma lei, mas aqui a gente tem, então mostrar apoio evita esse tipo de situação. Porque o Flamengo é o maior time do Brasil. Então, a assinatura do Flamengo, ela tem um outro peso. É outra medida. Então, o BAP deveria ter sido assinado essa nota. Acho sim que ele acerta quando ele fala que a CBF representa os clubes, mas acho que ele erra em não ter assinado. Ele podia ter assinado e ter falado ainda assim que a CBF também precisa se posicionar, mas ele deve ter assinado. Para mim, ele errou e errou como a gente esperaria que o Landim errasse. Isso, para mim, é uma atitude que o Landim, se fizesse, seria normal entender, porque o Landim é assim. Agora, para mim, eu me decepcionei com o BAP, porque eu acho que ele deveria se posicionar justamente para não causar esse tipo de situação extra-campo, que não é o que o Flamengo precisa nesse momento. Mas também quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. É isso, Flamengo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte esse vídeo para dar uma moral para outro flamenguista como você. Se você ainda não é inscrito no canal, não faz como outras pessoas aí que assistem os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito. Dá essa moral, fortalece o trabalho de outro flamenguista, até para você poder não perder essas notícias do dia a dia do Flamengo de uma maneira reduzida. Então, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor, para tentar crescer o canal aqui com mais inscritos. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!